e pedindo ao Senhor pela palavra que seria dada hoje de manhã. Não vai ser fácil, porque a partir de agora o caldo vai engrossar um pouquinho. E orei pedindo ao Senhor que tivesse um tempo de louvor, que fosse um louvor que preparasse o coração dos irmãos, que o Espírito Santo estivesse presente. E eu fiquei muito feliz agora de manhã. Eu senti a presença do Senhor no meu coração. Eu tenho certeza que muitos irmãos sentiram aqui também. E, queridos, o Senhor tem algo a fazer na nossa vida, nesses dias de carnaval. O Senhor está tratando, está curando, está nos ensinando, né? Então, não perca essa oportunidade. Só você pode impedir a ação do Espírito Santo na tua vida, tá? Ouça, anote, pode não ser aqui, o Senhor pode falar com você depois, mas o Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo quer te dar coisas aqui no retiro, quer tratar coisas na sua vida, tá? E Ele está nos ensinando a usar as ferramentas certas para andarmos nesse mundo de uma forma que agrade a Ele e assim a gente consiga vencer as nossas dificuldades. A gente vai falar agora, já está mais claro, vai falar sobre o cinto da verdade. A gente falou sobre a couraça da justiça. E como eu falei, a partir de agora vai ser um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque a couraça da justiça, eu expliquei, todo cristão ganha. Você acorda com a couraça da justiça, você dorme com a couraça da justiça, qualquer lugar que você vai, ela está com você. Você não consegue tirar ela. Você é cristão, você tem a couraça da justiça. Jesus te deu ela. Ela está grudada no seu corpo. Mas cada ferramenta agora, você vai ter que botar. Cada uma das armas agora, você vai ter que pegar essa arma e se vestir com ela. Você vai ter que botar essa arma para ela funcionar. Antes de ir para o texto central, eu quero ler o 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1. A palavra fala assim: o Espírito diz claramente. Quem está falando aqui? Paulo. Paulo está escrevendo uma das suas últimas cartas a Timóteo. Timóteo era o discípulo mais amado de Paulo, aquele que Paulo entregou praticamente todas as igrejas, tudo que Paulo tinha falado. Então, enfim, ele está orientando Timóteo. Paulo fala: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, Paulo está falando, talvez não naquele tempo, já está falando mais para frente, está dando uma profecia: alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentiras. A gente está falando o centro da verdade. Então, eu estou dando o contrário. Falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Queridos, nós vivemos num ambiente de mentira. O mundo hoje é formado por mentira. E essas mentiras entram na igreja, estão dentro da igreja, atuam na igreja. E Paulo está alertando que nos últimos dias muitos abandonarão a fé e vão seguir esses espíritos mentirosos, enganadores, hipócritas. Vamos lá para o nosso texto central. Efésios 6, vou ler a partir do 13 de novo. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Vou parar aqui, que é o tema de hoje. Querido, cinto é uma arma? O cinto, ele é uma arma? Cinto parece algo inofensivo, não parece? Mas você pergunta para o seu filho que ele acha o cinto. Se ele acha que é uma arma ou não. Aparentemente, o cinto parece inofensivo, parece que não é uma arma, né? No vestuário de um soldado, o cinto parece talvez inútil. Parece que não funciona, não serve para nada. Mas vou falar para você que serve. Principalmente naquela época serve. O cinto fazia o quê? O cinto mantinha a roupa do soldado totalmente presa ao corpo dele. Tá? O cinto prendia.
E a espada ia onde? A espada ia no cinto, não ia? A espada estava lá no cinto, qualquer coisa você pegava ela, né? Quem usa a armadura, ela não é completa sem o cinto. Se você tirar o cinto, a roupa não fica solta, né? Principalmente aquela roupa antiga que era mais solta, que era meio que uma saia, né? Então, para o soldado se mexer rápido, a roupa dele tinha que estar bem grudada no seu corpo, correto? Para ele agir e para ele reagir, para ele se bater e para ele se defender. Qualquer uma das ações, ele precisava do cinto agindo nele, tá? Então o cinto ele era algo útil. Além disso, a gente botava a espada, pode botar outros acessórios, né? Nos soldados atuais, né? Eles usam cinto e usam muitas coisas assim. Tem até granada hoje no cinto, né? Então, é uma coisa útil. O cinto tem sua utilidade, tá? Quero falar para vocês que o cinto é uma das armas mais negligenciadas por nós cristãos. É uma arma que a gente, às vezes, deixa ela de lado, tá? Eu vou te falar que ela é muito importante. Por que o cinto... Vamos lá. No mundo espiritual, como é que funciona? O que o cinto faz na vida... Cinto não, no caso, a verdade. A verdade, ela também é uma arma, né, fundamental. A verdade ela é importante para a gente desenvolver um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor. Para a gente desenvolver um relacionamento com Deus, a gente precisa da verdade. Para a gente desenvolver um relacionamento com o nosso amigo, o irmão, a gente precisa da verdade. Como é que você vai se relacionar com alguém se você não for verdadeiro, se não tiver verdade nesse relacionamento? Em algum momento, a pessoa vai se sentir traída, né, nesse relacionamento. Da mesma forma Deus conosco, da mesma forma o nosso relacionamento. E a verdade é importante também no nosso relacionamento com os de fora. Vou ler uns textinhos aqui. Salmos 119, 160. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças permanecem para sempre. Salmos 43, 3. Está escrito assim: envia a tua luz e a tua verdade, que elas me guiem e me levem ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Salmos 25, 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, o meu Salvador. João 14, 6. Esse todo mundo conhece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão pela verdade. Posso falar assim, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for pela verdade. Romanos 3,4. De maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O que é verdade, queridos? A definição da verdade é fácil, né? Significa aquilo que está intimamente ligado a tudo que é sincero, tudo que é verdadeiro. É também a afirmação do que é correto, do que é seguramente o certo e está dentro da realidade apresentada. A verdade tem alguns sinônimos: honestidade, franqueza, transparência, sinceridade, abertura, clareza, lealdade, fidedignidade, autenticidade, exatidão. A gente já sabe que a verdade ela foi personificada em Jesus. Jesus era a verdade, vivia a verdade, falava a verdade, toda a atitude dele, tudo que ele fez era verdadeiro, era transparente. Ele falava o que ele pensava, ele respondia aquilo que estava no coração dele, ele vivia aquela verdade. Existe uma situação que a gente vive hoje, não sei se vocês já ouviram falar esse termo. A gente vive numa era, o pessoal fala que é a era da pós-verdade. Alguém já ouviu falar isso? Nunca ouviu falar? Era da pós-verdade. O que significa isso? A pós-verdade é o seguinte:
Tem uma definição que é assim, ó, ela denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência para definir a opinião pública do que o apelo à emoção e a crenças pessoais. É mais ou menos assim. Eu posso usar um exemplo mais fácil daquilo que eu trabalho. Tá travando. Daquilo que eu trabalho, que é a obesidade. Tá? Obesidade é uma doença. Como médico, eu posso dizer que a obesidade ela é uma doença. Ela traz alterações no seu organismo que vão te deixar doente. Mas, na sociedade que a gente vive hoje, existem pessoas que defendem a obesidade. Correto? Falam que a obesidade é uma questão de estética. Não é uma questão de doença. É uma questão de, se eu me sinto bem assim, eu vou ser assim. Eu sou feliz assim. Eu sou com isso. Não tem problema nenhum com o meu corpo. Apesar do fato objetivo, concreto, já de muito trabalho científico informando que a obesidade faz mal, vamos dizer assim, existem pessoas que preferem não acreditar nisso, acreditar no que elas acreditam, que é apenas uma questão estética. Tem gente que a Globo cria um padrão de beleza que todo mundo tem que ser magro. Não, uma brincadeira aqui. Isso é a era da pós-verdade, a era que a gente vive hoje. Nessa era, a impressão que dá é que não existe mais verdade. A verdade ela é pessoal, é individual. Eu tenho a minha verdade sobre os fatos. Concorda comigo? Né? Então é uma forma de anular a verdade. Tem pessoas que vão falar, cada um tem a sua verdade. Segue na tua verdade que eu vou seguir na minha verdade. Né? Então a gente vive muito nesse ambiente. Então isso fica o quê? Verdades absolutas passam a ser o quê? Relativizadas. A verdade absoluta do Evangelho, a verdade absoluta de Jesus. Isso às vezes, mas eu acredito que todos os caminhos levam a Deus. Podemos dar um exemplo assim, né? Todos os caminhos levam a Deus, não é só Jesus. Essa é a minha verdade. Então, pessoas vão sendo cauterizadas com esse tipo de pensamento, com esse tipo de manipulação. Então, é uma forma de a gente manipular. Então, grupos manipulam, né? Dessa maneira. E isso pode entrar na igreja, como eu falei. Então, às vezes, algum princípio absoluto vai sendo mudado. Né? A gente pode, às vezes, falar sobre casamento. São princípios absolutos que, aos pouquinhos, podemos relativizá-lo e mudar por outros caminhos. Não é isso? E, assim, outras coisas podem acontecer. A gente sabe que isso vai acontecendo com a igreja. Então, é um cuidado grande. Vamos ler alguns textos. João 8,44 fala o seguinte. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quem que é o pai da mentira? O diabo. Jesus está descrevendo o diabo. E quem que quer criar essa forma de manipulação, de diminuir a verdade, de enaltecer? Quem tem esse objetivo? O diabo. O diabo quer diminuir a verdade. Ele fala que a verdade não é isso para quê? Para ficar mais suave, para a gente fazer o quê? Pecar. Fica mais leve, eu fico com a consciência cauterizada, como o Paulo fala muitas vezes. Eu fico mais tranquilo, porque a minha verdade fala mais alto. Provérbios 12:22. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Provérbios 14:5. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. Isso aqui é mais básico, né? Números 23:19. Deus não é como os homens que mentem. Não é ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Texto tremendo. E tem esse texto de Provérbios 6:16, que é muito conhecido também por nós, que são as coisas que Deus abomina. Né? Fala assim, existem 7 coisas que o Senhor detesta e não pode tolerar. O olhar orgulhoso, o segundo, a língua mentirosa, aí vai ter outros aqui, mãos que matam gente inocente, mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, aí agora, testemunha falsa, que diz mentiras, e a última, pessoa que provoca brigas entre amigos. Né?
Como é que você provoca uma briga entre amigos? Simplesmente. Você distorce um pouquinho, você pode falar 99 verdade, mas fala aquela coisinha ali para pegar o cara. Aí você chega entre um amigo, cara, aquele cara falou isso de você. Falou assim, 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 eu fiquei até preocupado com você. Geralmente é assim, né? Isso Deus detesta. Então, queridos, eu vou entrar em 3 aspectos onde a verdade atua na nossa vida como discípulo. E a primeira é no nosso relacionamento com Deus, como eu tinha falado. Em Salmos 101:7, fala assim: quem pratica fraude não habitará na minha casa. Quem fala com falsidade não permanecerá na minha presença. Aqui está falando de que Deus se afasta da pessoa que é mentirosa. Como é que a gente quer habitar na casa do Senhor? Como é que a gente quer se aproximar de Deus, se relacionar com Deus, se existe mentira? Se existe algo que não é verdadeiro? Se há algo encoberto? Se há omissão? Se há alguma coisa escondida? Não existe relacionamento com Deus sem a verdade. Olha esse texto de Hebreus 22. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Sincero é o quê? Verdadeiro. Sincero, transparente. Sincero é verdade. Como é que a gente se aproxima de Deus? Com um coração sincero e com plena convicção de fé. Porque o nosso coração foi purificado da consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Para nos relacionarmos com Deus, a gente chega com Ele com verdade, com sinceridade. Não tem como nos relacionar com o Senhor sem a verdade. E aqui vai aquele texto-chave, né? De 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Preste atenção agora. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha aqui, ó. Se afirmamos que temos comunhão com Ele. Se temos comunhão, a gente só pode ter comunhão com Ele se andamos na luz. Porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Fica muito claro que verdade é essa. Né? Então até escrevi uma frase falando: não progredimos na comunhão com Deus sem a verdade, sem sinceridade, sem transparência, sem andar na luz, sem confissão de pecado. O caminho para a santidade passa pela verdade. O caminho para a santidade passa pela verdade. A rua que a gente anda para chegar lá na santidade, o nome dela é verdade. João 17:17, está aqui o texto. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A nossa santificação acontece com a verdade. Santifica-os na verdade. Tem mais um texto aqui, ó, Lucas 12, versículo 1. Olha o que Jesus vai falar, hein? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que é hipocrisia? Falsidade. Mentira. Hipocrisia é falso. É uma coisa que parece ser algo, mas não é. Hipocrisia. Você parece ser algo, mas você não é. Isso é hipocrisia, tá? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento da hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser revelado.
nem oculto, que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem no escuro será ouvido à luz do dia. O que sussurraram nos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Deus é verdade. E a verdade vai acontecer, vai prevalecer. A mentira pode durar um tempo, ela vai vir à tona. A verdade vai surgir. Provérbios 28, 13, texto conhecido nosso. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Esse prosperar aqui, queridos, não prospera. Na palavra, a gente hoje fica essa coisa, prosperar, não é coisa financeira não, queridos. Não prospera em dinheiro ou recurso ou coisa assim. Não prospera espiritualmente. Quem confessa, quem não confessa, não prospera espiritualmente. Não avança no Senhor, você não cresce. Entendeu? Porque você pode ter um milionário cheio de pecado escondido. Não faz diferença. Não é prosperar na terra. É prosperar no reino de Deus. Entendeu? Se queremos avançar, se queremos evoluir com o Senhor, em relacionamento com Deus, precisamos evoluir. Entendimento do Senhor, em santificação, a gente prospera confessando os pecados, sendo transparente, sendo sincero, se aproximando do Senhor de forma honesta. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Eu tenho certeza que... Quem que já confessou um pecado? Só um. Só um pecado. Quem já confessou um pecado? Benção, que bom. Glória a Deus. Já confessei alguns pecados também. E ainda teremos que confessar mais. O que Tiago falou aqui? Confessem para serem curados. Curados, na minha percepção, cada um, tem gente que fala muita coisa sobre esse texto, né? Mas também curado como um todo, mas a cura, ela é a cura do coração. Quando a gente confessa, queridos, qual é o sentimento que a gente tem quando confessa? Não é de alívio. Não é um alívio que vem quando você confessa. Você estava preso com aquele negócio, parece que você estava carregando uma cruz. Você está escondendo aquela coisa e aquilo está remoendo no seu coração e aquilo vai te incomodando e você quer se esconder, você quer ficar fechado. E aí você confessa. O que acontece? Você é curado daquela amargura, daquela prisão, daquela dor que você está carregando sozinho. Quando você confessa, você é curado. Você é curado. E Deus pode curar todas as áreas da sua vida, obviamente. Quando a gente está em pecado, como é que Deus vai nos curar? Como é que Deus vai fazer coisas na nossa vida? A gente está em pecado, não consegue ter relação com Ele. Quando a gente confessa, Deus pode atuar na nossa vida. A gente volta a ter essa comunicação com o Senhor mais ampla, mais aberta. Nós avançamos na verdade. Salmo 51:3. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Deus se compraz o quê? Deus se alegra na verdade. Olha o que Davi falou. Eis que te comprazes na verdade. No íntimo, a verdade é do Senhor, queridos. Quando abrimos, o Senhor está vendo você sofrer. Mas só você pode tirar essa marca que você está preso. Você abre, aí Deus começa a se alegrar com a tua vida. Você se aproxima do Senhor de novo. Você está chegando perto do Senhor. Isso é tremendo, querido. Isso é maravilhoso. Salmo 51:17. A continuação lá para frente. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás o coração humilde e arrependido. E aqui eu preciso falar um pouquinho, querido, sobre humildade. Humildade é algo importante também nessa área de falar a verdade. A humildade cria um terreno fértil em nossos corações para a prática da verdade e o desenvolvimento da santidade.
Aí, quando a gente é humilde, a gente reconhece quem nós somos. Quando a gente é orgulhoso, a gente, eu já estou pronto, eu estou bem, eu estou tranquilo, eu não preciso abrir, está de boa, eu estou tranquilo. E aí é que a gente cai. A humildade cria um terreno para ser verdadeiro, para mostrar, olha, eu sou desse jeito aqui, cara. Eu sou assim como eu sou assim. Eu quero, junto com você, caminhar em liberdade, em verdade, em transparência, abrir para você o que eu tenho, porque eu sou isso aqui. Eu não tenho nada demais, mas o Senhor que vai fazer. Amém? Humildade, verdade e santidade, o elo que nos aproxima de Deus. A humildade me faz enxergar quem realmente sou, me levando ao verdadeiro arrependimento e entrega ao Senhor. A verdade me expõe, me trata, me cura e me liberta, e me faz permanecer humilde. Quando eu sou verdadeiro, eu estou abrindo, eu estou aberto, isso me faz eu ser humilde. Não tem como me achar sendo desse jeito aqui como eu sou. Abrindo, expondo meu coração. Eu sou humilde, queridos. Olha essa frase, ó. A santidade é o resultado da humildade e verdade agindo em nossas vidas, nos separando do mundo e nos aproximando de Deus. Aqui uma frasinha que eu fiz também, que é o seguinte, ó. Na santidade, somos humildes o suficiente para falar a verdade e verdadeiros o suficiente para não ter do que se orgulhar de nós mesmos. Vou repetir. Bota embaixo aí, Brandão Lucas, brincadeira. Essa foi uma frase do Espírito Santo, com certeza. Na santidade, somos humildes o suficiente para falar a verdade. Anota aí. Na santidade, somos humildes o suficiente para falar a verdade. Pode progredir? E verdadeiros o suficiente para não ter do que me orgulhar de mim mesmo. Amém. Vamos ver um exemplozinho aqui, dado por Jesus, em Lucas 18, 9. Esse trecho ele é bem conhecido, né? Que é o momento onde um fariseu e um publicano vão orar. O fariseu e um publicano vão orar, e Jesus dá esse exemplo aqui. Jesus fala assim, há alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo a orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. E acabou a oração do fariseu. E aí o publicano ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, Jesus, agora Jesus falando, eu digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Filhos, a figura aqui é muito clara. A figura é muito clara. Não adianta os títulos que uma pessoa pode ter. Não adianta quantas coisas a pessoa possa já ter feito para o Senhor. Não adianta ser um missionário. Não adianta ser um apóstolo. Não adianta que ele já curou muita gente. Já fez muitos milagres, expulsou demônios. Quando ele está diante do Senhor, essa pessoa, o que ela é?
ela é pecadora. Ela é um pecador que precisa de arrependimento. Ela chega diante do Senhor com seus pecados. O fariseu aqui só contou as coisas boas dele. A gente não sabe quais são os erros desse fariseu. Ele falou que ele dá dízimo, ele falou que jejua, ele falou que não peca, né? Não adultera, não é ladrão, não é injusto. Mas eu não sei o problema desse fariseu, mas Deus sabe. Um problema aqui já está claro, ele é orgulhoso. Né? O orgulho é um dos piores pecados que existem. A gente pode ser orgulhoso com a nossa santidade. Eu posso ser orgulhoso trabalhando para Deus, fazendo tudo certo para Deus e ser orgulhoso. E está em pecado por causa disso. O orgulho, a justiça própria, age dessa forma. É um pecado que o diabo usa na carne para condenar, para atrapalhar pessoas sérias com Deus. Se deixamos o orgulho crescer no nosso coração, Deus vai parando de trabalhar nele. Sempre, queridos, que o Senhor falou aqui, ó, o publicano. A figura do publicano ela é uma figura muito negativa para os judeus da época. Quando eles falavam um fariseu, ele está falando da maior figura da época religiosa. Em teoria, uma referência. Quando ele está falando de publicano, ele está falando de uma pessoa que vendeu a pátria, como se fosse isso. Ele vendeu a pátria para ficar rico. Ele cobra imposto dos seus próprios irmãos, trabalha para Roma. Então, a figura de Jesus é esse cara. Se essa pessoa chega dessa forma diante de Deus, ela vai ser justificada. E às vezes um pastor que está na igreja, pregando toda semana, se chega diante de Deus, poxa, eu sou muito bom, essa pessoa não é justificada, independente dos feitos dela. Uma coisa que eu quero deixar aqui de mensagem nessa parte é que a gente precisa mudar o nosso chip, o chipzinho da nossa cabeça sobre verdade e confissão. Isso precisa ser mudado. Deixa eu ver aqui onde é que estava lendo. A verdade é uma arma de Deus para vencermos o diabo nas nossas vidas, querido. É algo para nos alegrarmos, incentivarmos, cultivarmos em nosso meio. Nossa mentalidade precisa se ajustar ao desejo do coração de Deus que exige sinceridade e transparência. Deus é luz e não espera nada menos que a luz em nossas vidas. Amém? Esse chip precisa mudar. O verdadeiro discípulo, ele confessa, ele é verdadeiro, ele abre. Ele não tem do que se orgulhar dele. Não tem. A vida do discípulo é se orgulhar do Senhor. A vida do discípulo é se orgulhar do que o Senhor faz, não do que ele faz. Obrigado. Vou dar um exemplo aqui do primeiro pecado. Ontem o Mateus falou um pouquinho, né? De Adão e Eva. A gente vai ver o que acontece com Adão, as reações dele quando ele peca, que é a mesma reação que acontece com cada um de nós. Todas as vezes que pecamos, a gente meio que vai seguir esse passo a passo aqui que o Adão seguiu. Vou só ler o texto, ó, Gênesis 3:8. Já aconteceu, já pecaram e agora Deus está vindo. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus que estava passeando pelo jardim. Então, a primeira coisa que eles fizeram? Então se esconderam dele, no meio das árvores. Primeira atitude quando pecamos, a gente se esconde. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Deus sabia onde o homem estava, né? Mas ele está conversando com o homem aqui. O homem responde: eu ouvi a tua voz quando estava passeando pelo jardim e fiquei com medo. Segunda reação, medo. Porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Aí o que o homem vai fazer? Aí Deus segue, né? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse:
a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. O que o homem faz? Ele dá uma desculpa e se exime da culpa. Então, quando a gente peca, a gente se esconde, a gente tem medo, a gente vai dar uma desculpa, vai tentar explicar aquele pecado e a gente vai tentar passar a culpa para o outro. A gente vai tentar diminuir aquele problema como sendo nosso. Eu vou diminuir aquele problema. Não, mas é porque eu estava ali, não sei o que, pá. Sempre tem uma história, né? Fulano estava ali, ciclano estava colado. Exatamente. Então a gente sempre, até quando vai botar para fora, a gente já vai com explicação também, né? Que foi aquilo que Adão fez com Deus. Adão, diante de Deus, foi cheio de explicação aqui e botou a culpa na mulher. Então, queridos, essa é a reação quando a gente peca. A gente se esconde, a gente quer se esconder, a gente tem medo. A gente tem medo e a gente quer livrar a nossa barra. A gente quer se eximir da culpa. E aqui a sequência, em Gênesis 3,17, vai ver como Deus lidou com o pecado do homem. Só vou falar o que ele tratou com Adão, tá? E para Adão, Deus disse o seguinte: Você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Então Deus trata colocando a culpa em Adão, mostrando a verdade. Qual que era a verdade? Adão errou. Ele ouviu a mulher, ele errou. Não é porque a mulher não diminuiu o problema dele. Ele errou. A mulher poderia ter errado sozinho. Ele errou junto. Foi assim que Deus tratou, queridos. O tratamento vem quando a gente se abre, coloca na luz, fala a verdade. Fala a verdade. Olha, eu pequei. Eu estou arrependido. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma ajuda para caminhar. Eu estou com problema nessa área. Estou com uma dificuldade. É abrindo que a gente vai vencendo. É abrindo. A gente pode ser cada vez mais transparente nesse processo, né? Uma coisa que machuca muito, queridos, a vida da igreja é quando o pastor peca. Quando o pecado de um líder espiritual vem à tona. Isso é uma coisa que detona demais a vida da igreja, né? Isso machuca muito. Muitas pessoas, às vezes, até largam a fé por causa de uma situação assim. Mas o que eu quero falar sobre isso é que por quê? Por que isso, queridos? Por que o pastor chega nesse nível? Porque ele deixou de usar o cinto da verdade. Ele parou de usar o cinto da verdade há muito tempo. Ele vai, e daqui a pouquinho vai pecando. E vai aumentando. E daqui a pouco é aquela atrocidade, quando vem a luz. Tem que trocar? Acho que não. Tá bom para aí, né? Então, queridos, o que eu quero falar aqui é que o cinto da verdade é para todo mundo. É para todo mundo. O cinto da verdade é para todos. Todos que quiserem permanecer inabaláveis no dia mau. Todos que quiserem. Quem está na frente, muito mais. Quem é líder, é muito mais, porque o ataque vai ser maior. Quanto maior a exposição, maior é o ataque. Para de derrubar. Entendeu? Mas eu quero dizer que quando um pecado de um pastor vem à tona, isso é motivo de alegria. Eu quero falar para você que isso é motivo de alegria. Esse irmão está sendo salvo agora, porque essa verdade vem à tona. Essa pessoa estava presa com aquele pecado há muito tempo. Eu sei que dói. Eu sei que é triste. Mas agora ele pode se reatar com o Senhor. Ele pode ter um novo relacionamento com a igreja. Talvez ele possa não ser mais pastor. Aí quem vai decidir isso é o Senhor. Mas esse irmão está sendo curado agora. Quando o pecado vem à tona, é motivo de alegria. Alegria. Pecado confessado é motivo de alegria. Vai ter consequência? Com certeza. Vai ter consequência. Cada pecado vai ter sua consequência. Deus não deu uma consequência para Adão aqui, quando ele pecou? Deus deu uma consequência para Adão.
quando a gente peca, tem uma consequência, porque tem um aprendizado. Existe um aprendizado no pecado. Que o Senhor vai dar para a gente não errar, não pecar, crescer espiritualmente. Então, Cristo, por isso que assim, quanto mais confessamos, melhores vão ser os pecados. Quanto mais confessamos, quanto mais aberto, transparente, verdadeiro nós somos, o pecado vai ser menor. A consequência, ela é menor. Concorda comigo? Se a gente abrir um pensamento, a consequência é menor. Se eu abro uma ação, a consequência ela já é um pouco maior. Se é de um pastor, se é de uma pessoa grande, a consequência ela é grande, porque é uma grande responsabilidade sobre aquele irmão. Tem aquele famoso texto, 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Por isso, a gente tem que fazer o quê? Todo dia. Abrir o armário, pegar o cinto. A gente tem que abrir o armário, pegar o cinto e vestir. Colocar o cinto. Vestir o cinto. Todos os dias, queridos. Todos os dias. E agora eu sei que os irmãos estão curiosos para saber o final do testemunho do povo Zulu, do nosso missionário Hermes Steg. Vocês lembram da história? Amanhã. A história acaba hoje. É parte 1 e parte 2. Vamos lá, queridos. Lembrando a história do missionário, 12 anos missionário entre o povo Zulu, pouca progressão da igreja naquele lugar. O pastor é convidado por uma pessoa que chega lá para salvar a filha. Quando ele vê o estado da filha, o estado é de calamidade. A menina, ela está toda cortada, ela está presa num pedaço de pau no meio da casa. E ele vê que ela está totalmente possessa, endemoniada. Ele leva essa menina para casa dele, para casa dos pais, se não me engano. Arruma um quarto lá. E aí ele e os irmãos, os companheiros, passam, vou chutar aqui mais ou menos de um mês, orando por aquela vida, e eles não conseguem nada. E eles devolvem a menina para a mãe, falando que não conseguiram, pedem perdão e eles não tinham poder para aquilo. E aquilo foi um baque muito grande na vida desse missionário. Ele deseja ir embora daquela cidade. Ele quer desistir daquilo ali. Mas Deus não deixa. Deus fala com ele, não é para você ir embora não. Você vai continuar aqui e vai continuar fazendo seus encontros agora com o teu grupo. E aí nesses encontros com os irmãos, no meio do processo ele começa a duvidar de muitas coisas da Bíblia. Ele começa a duvidar se o que aconteceu em Atos era só para Atos, não era mais para o nosso tempo. Quantas pessoas pensam dessa forma ainda hoje? Né? O poder que havia naquela época daquela igreja foi só para aquela igreja, não foi para os dias de hoje. Então ele se convencia daquilo para acreditar. Mas o que o Senhor fez foi que o Senhor levou ele a um profundo processo de arrependimento. Todos os dias eles se encontravam com a equipe dele toda lá. E em cada encontro que eles tinham, o Senhor começava a trazer profundo arrependimento neles. Convicção de pecado. Começaram a mostrar pecados na vida deles. Vários irmãos começaram a confessar pecado naquele ambiente. E eles começaram a botar para fora dele orgulho, até racismo, ele fala. E Deus foi tratando aquilo na vida dele, foi tratando todos aqueles pecados. Até que um dia, acho que foram uns 3 meses nesse processo, só entre eles ali, poucas pessoas, orando, os irmãos tudo ajoelhado no chão, todos os dias eram iguais, todos os dias. Até que um dia, aquele lugar tremeu o lugar, passou um vento, soprou ali, e tremeu aquele lugar, e todo mundo foi cheio de Espírito Santo, assim, de uma forma que ele não sabia, e de repente, começa a vir pessoas para aquele lugar onde ele estava. A primeira pessoa que vem é uma feiticeira. Ela vem atrás daquele lugar onde estavam reunidos e pedindo, sabe o quê? Socorro. Aquela mulher veio correndo. Depois que teve aquele vento, aquela mulher veio correndo. Eles não pegaram, não fizeram nada, não soltaram o conflito. E aí ela chegou, por favor, me salva, eu estou indo para o inferno. Ela fala, a feiticeira. Eu estou indo para o inferno, eu estou preso, já vai me matar hoje.
E ele fala, mas quem mandou você vir aqui? Eles perguntavam, quem te trouxe aqui? Eu estou indo para o inferno, eu estou indo para o inferno. E aí ela chega lá e eles ficam em volta dela e começam a orar, conversar e começa a sair demônio dela. Foi que são uma legião. E dali a obra começou a prosperar naquele lugar. E ele falou que viam multidões bater na porta da casa dele sem eles terem soltado um panfleto na rua. Por favor, me salve, eu estou indo para o inferno. Era essa a palavra. Eu vou morrer hoje. Eu vou morrer hoje, o diabo vai me matar. Várias pessoas foram tendo assim, aí foi tendo missão, muitas pessoas começaram a ser curadas, o lugar, e eles compraram tipo uma fazenda lá e montaram uma estrutura muito legal. E o projeto cresceu demais, que até hoje existe essa missão. Se não me engano, é a missão Quase Zabantu, o nome meio assim, o nome africano. E só para dar um testemunhozinho de um dos poderes que aconteceram lá em Vilares, a menina foi liberta, né? Essa menina depois, a coisa foi crescendo, eles acomodavam jovens lá no grupo deles, começaram a ensinar jovens, começaram a ensinar coisas de educação também, trabalho. E uma das pessoas que serviam lá teve uma doença muito grave e morreu, ela faleceu. E esse pastor ele falou que, cara, aquilo foi uma dor muito grande no meu coração. Perder aquela jovem foi muito triste, porque ela era uma irmã de lá, do povo foi que se converteu, vivia ali, servia, era uma pessoa muito prestativa. E eu não sei em quanto tempo ela ressuscitou. Vocês verem o grau de poder que alcançou aquela situação. Aquela irmã ressuscitou e continuou trabalhando na obra por muitos anos depois daquilo ali. Aquilo foi tremendo o que Deus fez naquele lugar. Por causa da verdade. Aleluia. Eles não conseguiam progredir pela falta da verdade. Pela falta da transparência na vida. Sabiam muita coisa de Deus, queridos, muita coisa. Mas a falta da verdade. E aí quando o Senhor tocou, o Senhor deu aquela situação para abrir os olhos deles, para tratar eles, para mostrar que havia pecado neles. Não tem como Deus agir sem verdade. Aleluia. Vamos progredir. Estão cansados? Não. Glória a Deus. Se as crianças estão querendo ouvir, o Senhor está agindo. Querido, falei sobre a verdade no relacionamento com Deus. Agora, eu vou tocar um pouquinho na ferida. Eu vou falar da verdade nos relacionamentos entre os irmãos. 1 João 1,7. Aquele texto que a gente já leu. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a gente só consegue comunhão como corpo, como igreja, na luz, com a verdade, com a luz. Da mesma forma no relacionamento com Deus, é a mesma forma no relacionamento entre os irmãos. A verdade é a base do relacionamento com os irmãos. É impossível desenvolver um relacionamento de comunhão sem a verdade, sem transparência ou sinceridade. Em Efésios 4:24, Paulo fala o seguinte: se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Colossenses 3:9. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. E Êxodo 20:16, só para acrescentar, não dê falso testemunho contra o seu irmão. Queridos, existe algo que eu quero falar, está no texto de Salmos 19:12. A gente tem uma dificuldadezinha. Todo mundo tem. Eu e você. Sabe qual é? Está em Salmos 19:12. Que fala o seguinte: quem pode ver os seus próprios erros
Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. A gente não consegue discernir os nossos erros. A gente muitas vezes não consegue perceber que a gente está agindo errado com um irmão, com uma pessoa, com qualquer situação. A gente se enxerga de uma forma, muitas vezes, que não é o que a gente realmente é no relacionamento. A gente acha que a gente é um cara legal, maneiro, parceiro, gente boa, fiel, e às vezes a gente não é aquela coisa toda que a gente acha que é, aquela fantasia toda. A gente tem dificuldade de saber quem nós somos, querido. Jesus fala sobre isso. Em Mateus 7, versículo 3. Olha o que Jesus fala. Por que é que você vê o cisco que está no olho do teu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Jesus está mostrando como esse problema de não reconhecermos nosso pecado atrapalha no relacionamento. Como a gente não consegue enxergar essa trave que tem no nosso olho. Às vezes a gente trata mal o irmão, mas a gente acha que a gente tratou bem. A gente às vezes fala mal, atua de um jeito errado, e a gente está achando que está sendo super discípulo do Senhor. A gente vê o pecado do nosso irmão sempre muito grande, mas a gente não consegue chegar ao nosso próprio. A gente precisa entender, queridos, que o nosso pecado é sempre maior do que o do outro. Sabe por quê? Porque a gente cometeu ele. O meu pecado vai ser sempre maior, porque eu cometi aquele pecado. Eu cometi aquela falta. Tem uma frase do C.S. Lewis que ele fala assim, ó: se o maior pecador que você conhece não é você, você precisa se conhecer. Se o maior pecador que você conhece não é você, você precisa se conhecer. A gente tem um problema como igreja, como irmãos, que é sempre se comparar. A gente está sempre se comparando, está sempre se analisando. E sabia que isso acontecia com os discípulos de Jesus também? Eles se comparavam. Os discípulos de Jesus ficavam se comparando quem que era o maior entre eles. Quem que era melhor. Quem que pecava menos. Quem que fazia mais coisas. Em Lucas 22, Jesus responde a isso. 22, versículo 24. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse. Aí Jesus respondeu, depois que estavam discutindo qual deles era maior que o outro. Os reis das nações as dominam, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Vocês, porém, não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o menor. Aquele que governa como que serve. Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa. Eu, porém, estou entre vocês como quem serve. Mais uma vez em João 13, 12. Depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus fala, entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para, como eu fiz, também o façam. Através da verdade entendemos quem realmente somos e podemos nos colocar na posição correta, que é de humildade, de servo. E assim a gente vai desenvolver um relacionamento fraternal que agrada ao Senhor. Servir e preferir em honra ao meu irmão. Não é comparar, não é se comparar. Não é olhar para o irmão, você está errado aqui, todo esse negocinho está errado.
Foi isso. A gente vai chegar lá no momento de exortar. Mas, queridos, o relacionamento que agrada ao Senhor é o relacionamento onde nos servimos, onde um serve ao outro, onde a gente prefere, onde a gente quer dar honra para o nosso irmão. Não é ficar vendo só pecado, não é ficar só vendo bem, ajudando o nosso irmão, suportando uns aos outros. E aqui tem alguns textos que eu separei sobre isso. Mais uma vez sobre a sinceridade. Romanos 12, 9. O amor deve ser sincero. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Colossenses 3,13. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Como membros de um mesmo corpo, nós devemos suportar uns aos outros, amar uns aos outros com amor sincero, verdadeiro. A gente vai ser transparente uns com os outros, a gente vai cuidar um do outro. Se o meu irmão está com dificuldade, não é para eu falar para o outro, é para eu ajudar ele, é para eu estar do lado dele, servir esse irmão, ajudar esse irmão. Efésios 4, versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Mais uma vez, falando de unidade. A gente só consegue ser unido em verdade. Falando a verdade. Sendo honesto com o nosso irmão. Verdadeiros, abrindo, sendo transparente, expondo as nossas dificuldades, sendo humildes, servindo uns aos outros, queridos. Olha isso aqui que Paulo fala em 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 7. Olha o que Paulo está falando. O fato de haver ações judiciais entre vocês já significa uma completa derrota. Os irmãos estavam processando um ao outro por algum problema lá na igreja. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Queridos, a gente precisa aprender a perder. Precisa aprender a perder no relacionamento. Às vezes a gente pode ser maltratado, a gente pode às vezes voltar com alguma coisa. Vamos aprender a perder, vamos aprender a perdoar, vamos aprender a servir aquele irmão, vamos aprender a ouvir. E se a gente está chateado, o que a gente vai fazer? A gente vai lá naquele irmão, vai conversar com ele. Vamos ser honestos, vamos ser verdadeiros, concorda comigo? Assim a gente consegue ser um. Assim a gente consegue estar unido. Assim a gente consegue, queridos, nos ajudar. Eu vou falar um testemunho pessoal rápido de uma história que aconteceu comigo. Foi uma paciente que eu tive um paciente que ela teve uma complicação e ela ficou internada uns 3 meses, um mês mais ou menos internada. E a gente conseguiu ter isso, tratamos, tal, ela evoluiu bem. Mas eu tinha um relacionamento ruim com aquela paciente. Ela era uma pessoa que parecia um pouco maldosa. Sempre querendo pegar no calcanhar, sempre mandando frases assim e tal, para tentar desestabilizar. E aquilo estava me incomodando, nosso relacionamento não estava tão legal. Mas no final vencemos, saiu bem a situação. Ela saiu do hospital e ela fez uma live para contar o que tinha acontecido com ela. E aí ela enalteceu várias pessoas e meio que falou mal de mim naquele lugar, naquele ambiente da live. E aquilo eu fiquei muito chateado. Eu fiquei muito. Aquilo não só me chateou, como me enfureceu. Fiquei com raiva. Fiquei mal. Eu vou devolver isso dessa paciente. Não vai ficar assim, não. O sentimento de raiva sobre aquela pessoa, daquela injustiça que a princípio eu sofri,
No período que ela estava no hospital, todos os dias eu estava lá com ela. Eu fiz tudo para ela, fiz o melhor tratamento que podia. Eu chamei pessoas do Rio para vir aqui em Macaé para resolver. Coisa que aqui em Macaé não tinha como fazer. Então eu fiquei magoado com aquilo. A pessoa não deu valor por aquele trabalho que eu tinha feito para ela. E beleza, eu deixei quieto com essa história, fui dormir pensando como é que eu ia me vingar. Como é que eu ia me vingar dela. Bom, eu queria me vingar, eu queria retrucar. Não ia ficar barato. E aí eu fui orar, né? Senhor, me ajuda a me vingar. Não, brincadeira. Eu fui orar pela situação, orar calma no coração, como é que eu vou agir nessa situação, como é que eu vou lidar, como é que eu vou ficar frente a frente com essa paciente de novo e não tratá-la mal. Fiquei refletindo aquilo. Passou uns 2, 3 dias e a Paula ficou super mal também com a história. Eu nem consegui assistir a live, eu só vi pelo que a Paula me falou. Eu falei, não tenho nem coragem de assistir essa live. E aí, fiquei mal, cara, fiquei mal. E aí um dia, passou uns 2 dias, mal, esse sentimento ruim no coração. E aí o Senhor começou a tratar meu coração. O Senhor começou a mostrar, Lucas, o que você perdeu, o que você sofreu, não foi nada comparado com o que eu sofri. Não foi nada comparado com o que eu fiz para você. O sacrifício pelo teu pecado, pelas coisas que você cometeu. O que ela fez não foi nada. Sofreu uma injustiça. Beleza. Você pode tocar o barco para frente, não vai mudar nada na sua vida. E eu fiquei aqui, mas como é que eu vou tratar essa paciente? Eu fiquei assim, como é que eu vou lidar com ela? Porque eu queria responder alguma coisa para ela. E aí veio no meu coração, não, sabe o que você vai fazer? Você vai amar essa paciente. Você vai amar ela, você vai tratar ela bem. Você vai falar bem com essa paciente. Você vai tratar como se ela fosse a melhor paciente que você tem. Aí a Paula falou que o Senhor me deu um versículo sobre amontoar braços na cabeça. Bonito, né? Quando a gente trata ele bem. E foi o que eu fiz. No dia seguinte, eu acordei de manhã cedo e mandei uma mensagem para ela. Perguntei, oi fulana, como é que você está? Você está bem? Eu sei que você está em casa, está passando por dificuldade para saber como é que você está. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. E ela me respondeu super bem. Respondeu bem, assim. Ah, doutor, não sei o que, blá 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 e tal, tá fulano, beleza. Passou 2 dias, mandei uma mensagem para ela. Oi fulano, como é que você está? Você está bem? Passou dias e tal, aconteceu alguma coisa, está tudo certinho com você, está precisando de alguma ajuda. E ela foi respondendo, e aí aquilo ali foi facilitando o nosso relacionamento. Ela foi voltando no consultório depois, agradeceu depois, foi um monte de coisa, enfim, a live não retratou, né? Mas o relacionamento entre a gente ficou bom. Mas que eu dou esse testemunho para exemplificar um pouquinho disso, né? O que aconteceu foi muito pouco, na verdade, mas a gente fica chateado com essas coisas, né? A gente precisa aprender a perder. Já aprender a ser injustiçado. Porque é assim que a gente aprende. Isso a gente, às vezes, tem que perder para os irmãos da igreja. Às vezes o irmão está tentando falar rígido com você, faz do jeito, às vezes está chateado. Tem que dar o tempo, tem que aprender a perdoar. Tem que ir lá e conversar e ajeitar. O Marcelo está sugerindo a leitura do livro A Isca de Satanás. Não sei se vocês já ouviram falar nesse livro. O autor é o pastor John Bevere. É um livro muito bom. Eu li ele no ano passado. E a isca de Satanás fala sobre a ofensa, né? Ele fala que a isca de Satanás é a ofensa. E essa ofensa a gente não pode pegá-la pro coração. A gente tem que aprender a perdoar e tudo mais. Então ele vai trabalhar muito isso. Isso é muito legal. Trabalhar no relacionamento entre casais, trabalhar no relacionamento da igreja, trabalhar no relacionamento entre líderes e liderados, né? Pastores e igreja. É muito bacana. E eu vou até falar um pouquinho, eu acho que um pouco mais baixo aqui. Então, existe uma área, queridos, onde o inimigo usa muito na igreja, que é ficar falando mal de irmão. Às vezes o irmão ajuda de uma forma, você vai para outro irmão e fica falando mal dele. Você fala, poxa, fulano é assim, sim. Falando de um irmão para outro irmão da igreja. Fazer fofoca, alguma coisa, Afonso aqui, caluniar, hipocrisia, falsidade. Então você fala mal do irmão, mas na frente do irmão, queridão, meu precioso, você é um discípulo tão amado, tão querido, mas pelas costas você ficou chateado e falou mal dele para outro irmão,
Por que não falar para o irmão, cara, eu fiquei chateado com aquela atitude sua? É melhor, concorda comigo? Isso não é ter verdadeiro. A gente não é verdadeiro dessa forma, entendeu? Ó, Salmos 34, 13. Olha o que fala. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Provérbios 11, 13. Quem fala demais revela segredos, mas o fiel de espírito guarda segredo. Fiel, fidelidade, verdadeiro. O amigo fiel é verdadeiro, ele não fala. Ele guarda segredo, o amigo fiel. Êxodo 23, 1. Não espalhe notícias falsas. Não fica espalhando notícia, querido. Você não sabe se é verdade, se não é. Às vezes você está falando o que você não sabe. Você está falando algo de uma coisa que às vezes você não sabe e fica falando. Às vezes a Dara falou nada da igreja, um pastor lá da outra igreja, não sei o quê. Tem nada a ver. Tem nada a ver com a gente isso. Provérbios 26, 20. Sem lenha a fogueira se apaga. Sem o caluniador morre a contenda. Provérbios 6,19. Testemunha falsa que profere mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Deus abomina, né? É o final do que Deus abomina. 7 coisas. Testemunha falsa que profere mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Discórdia entre irmãos. Causar discórdia entre irmãos é muito fácil, quer dizer, é só fofocar. É só ouvir de um e falar uma coisa, e no ouvir do outro falar uma coisa. E ficar, tá criada discórdia. Daqui a discórdia criada. Muito fácil de fazer isso. A gente não pode ser assim. No ano passado, queridos, o Senhor me levou a rever muita coisa na minha vida e começou a me mostrar vários pecados que eu tinha e que eu precisava confessar. E um desses pecados era que eu tinha falado mal de 2 irmãos e eu precisava confessar. E o Senhor me incomodou. O Senhor me incomodou. E o Senhor me incomodou. E toda vez o Senhor me incomodava. E eu ia no encontro, eu ficava incomodado. Até que o Senhor falou, Lucas, você precisa pedir perdão. Você chegar para a pessoa e pedir perdão. E, graças a Deus, foi o que eu fiz. No ano passado, chamei o irmão e falei, irmão, deixa eu te falar. Falei mal de você, cara. E eu falei mal de você para outros irmãos. E eu queria te pedir perdão. Eu errei. O mesmo Jesus que morreu por mim, morreu pelo teu pecado. Eu não posso falar mal de você. Eu errei, falei errado de você. Quero te pedir perdão. E graças a Deus, o irmão recebeu muito bem. Ele me abraçou, aceitou o pai e tal. E da mesma forma, eu cheguei para esse outro irmão. Eu também tinha falado mal. Mesma coisa, eu falei, irmão, falei mal de você. Falei uma coisa que tinha nada a ver. Pensamentos e tal. Queria te pedir perdão. Eu errei. E você é precioso. E são pessoas que conversam super bem. Então, assim, o Senhor, queridos, Ele pode curar. Ele limpa relacionamentos. Isso é uma forma de ser curado, de ser transformado, de ser verdadeiro, de estarmos unidos um com o outro. A gente precisa abrir, confessar e abrir. Eu queria falar algo especial sobre a questão de líderes e pastores. Sobre ficar falando de pastor, ficar falando de líder. Às vezes julgando o pastor, julgando o líder. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Você não sabe o que está acontecendo. Se você tem alguma coisa, eu falo, você vai lá no pastor e fala. Você vai lá no líder falando tal e fala. Existem textos, queridos, relacionados a isso. 1 Tessalonicenses 5,12. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem e vivam em paz uns com os outros. Romanos 13, versículo 1. Obedeçam às autoridades, todos vocês,
pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim que quem se revolta contra a autoridade está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Queridos, tem que ter respeito pela liderança. Ficar falando mal da liderança é falta de respeito. Além de você estar falando mal do irmão, você está falando mal de um líder seu. Se há alguma coisa com um líder ou um pastor, procura ele, fala direto para ele. Fala, poxa, fiquei chateado com aquela coisa que aconteceu, que você falou, que fez, que fulano, o que for que seja. Amém, queridos? Concordam comigo? Amém. Aleluia. Então, queridos, como é que a gente vai agir quando o meu irmão está errado? Como é que eu vou tirar o cisco do olho do meu irmão se eu tenho um atraso no meu? Hebreus 13, versículo 13. Hebreus 3, versículo 13. Antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos nossa confiança inicial firme até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureças vosso coração como na rebelião. Queridos, a gente precisa aprender a falar e aprender a ouvir. A gente precisa aprender a falar com o nosso irmão, um problema do nosso irmão, e a gente precisa aprender a ouvir quando o problema é nosso. E a gente vai ser corrigido por um irmão. Precisa aprender. A gente precisa saber que a gente erra. A gente comete erros. E a gente está com o nosso ouvidinho aqui, ó, atento para ouvir. Ó, precisamos falar a verdade com humildade e amor. E também aprender a ouvir a verdade com humildade e disposição para corrigir e mudar. Se sou eu que estou errado, o irmão está vendo que eu estou errado, o irmão veio chamar minha atenção, no bom sentido, veio me exortar, veio trazer algo de Deus para minha vida. Ele veio trazer uma coisa para me melhorar, trazer algo de Deus. Eu preciso ouvir o que esse irmão está falando com humildade, às vezes reconhecer. Poxa, irmão, eu não tinha percebido essa forma como você está me falando. Mas, realmente, assim, eu confesso que eu estou errado. Desse jeito, eu realmente preciso aprender. Eu tenho que mudar. Então, a gente precisa aprender a falar com os irmãos, não de forma chateada. Irmão, deixa eu chegar para você e falar uma coisinha. Aquilo ali não foi correto, não foi legal. Não foi maneira aquela coisa. Não foi legal aquela forma como tu agiu ou falou. E assim, queridos, a gente vai mantendo a unidade e vai crescendo no Senhor. A gente vai crescendo. Ó, 2 Timóteo 4. Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Paulo está estimulando Timóteo a repreender, exortar, ensinar. A gente precisa repreender nosso irmão, exortar nosso irmão, ensinar o nosso irmão, mas com um único objetivo, que o Senhor seja formado na vida dele, salvar o nosso irmão, ajudar o nosso irmão. Da mesma forma, esse irmão tem que aprender a ouvir a repreensão, aprender a ouvir o ensino, aprender a entender que ele está errado, que ele tem coisas a ser corrigidas na sua vida. Olha aqui em Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, versículo 11, Paulo fala: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Amém, queridos. Todos nós precisamos de consolo,
precisamos de conforto, precisamos de repreensão, precisamos de exortação. Assim, a vida de Cristo vai sendo formada na nossa vida. A gente vai vivendo em verdade. Às vezes eu penso uma coisa do meu irmão, eu preciso falar para ele, que às vezes é algo bom de Deus para ele. Para ajudar ele. Pô, não está legal isso aqui. Vamos meditar, vamos ajustar na palavra, vamos olhar a palavra, ver como está. Então eu preciso tanto aprender a falar, como aprender a ouvir. E aqui eu dou um testemunho também, pessoal, de algo que aconteceu na minha casa. Eu não sei se o Júnior está aí. Júnior está aí, não? Não vi ele. Tá não? Ah, beleza. Papai tá lá em casa. A gente... Tava o Júnior e o papai lá em casa. E eu tava com uma situação do Vicente. O Vicente tava com sono muito ruim. Dormindo mal. E eu chamei, aproveitei que o Júnior e o papai estavam lá em casa. Eu falei, poxa, eu tô orando já tem um mês, já tem uns meses que eu tô orando pelo Vicente, que ele precisa dormir melhor, para melhorar esse sono, acordar menos à noite. Mas eu não sei o que é, ele dá uma melhorada, mas não está 100% ainda. Queria que vocês orassem pelo Vicente. Queria que vocês orassem por ele, colocassem mão, tal, não sei se é algo maligno, não sei se tem alguma coisa aqui acontecendo. E a gente foi pro quarto e começamos a orar. E Júnior, papai orou, e depois Júnior começou a orar e começou a falar sobre jugo desigual. E jugo desigual acaba com jugo desigual. E eu não estava entendendo que jugo desigual é esse que Júnior está falando. Tem negócio de jugo desigual. Jugo desigual, Senhor. Você quer estar orando e falou, rapaz, no final, no meio da oração aqui, veio a palavra jugo desigual. E eu comecei a orar por isso, discerne aí. Falou assim. Mas aquilo, quando bateu no meu coração, não bateu legal, não. Falar para vocês. Fiquei meio chateado com o Júnior um pouquinho. Mas jugo desigual em que sentido? O que é? Eu estou errando com meu filho? O que está acontecendo? Fiquei com aquela parada na minha cabeça. Passei uns 2, 3 dias e fui conversar com a Paula. A Paula estava orando com a gente também. E eu não falei nada. Falei, Paula, o que você achou desse sinal de jugo desigual? Aí a Paula falou assim, olha, no início eu não gostei muito não. Mas o Senhor falou no meu coração. O Senhor conversou comigo e trouxe algo aqui para nossa casa de que estava tendo uma diferença na disciplina dos nossos filhos, entre eu e a Paula. E aí estava tendo esse jugo desigual que o Senhor trouxe ali para o Júnior na correção dos nossos filhos. Então existia uma falta, um erro na minha casa acontecendo que a gente não estava percebendo, que o Senhor trouxe para a nossa casa através de um irmão que foi lá e falou uma palavra até sem saber, não sabia. Falou na hora da oração. Mas abençoou a minha vida e abençoou a minha casa porque a gente estava disposto a ouvir e a perceber que tinha erros a serem corrigidos na nossa casa. Não é isso, bem? Estamos corrigindo ainda, aprendendo. A Paula ficou muito brava com ele falando. Entendeu? Queridos, ouvir às vezes uma coisa que você não está enxergando é difícil. Principalmente na criação do seu filho, né? Você ouvir uma coisa que às vezes você não está enxergando, você acha que você está fazendo certo, é difícil, você às vezes não recebe bem. Por isso que a gente precisa aprender a ouvir a verdade. A verdade não é aquilo que a gente acha que a gente é. A verdade é a verdade. A gente precisa aprender a ouvir ela. A gente precisa aprender a se olhar no espelho. A gente precisa aprender a discernir os próprios erros. Que o Espírito Santo nos ajude a discernir esses erros que nós temos. Como fala em Salmo, quem pode discernir os próprios erros? Precisamos aprender a olhar para nós mesmos. Entender que somos pecadores, salvos, arrependidos na mão do Senhor Jesus e que nosso processo aqui é de trabalhar. Precisamos colocar o cinto da verdade, queridos. Precisamos usar esse cinto. Último tópicozinho é a verdade em relação ao mundo. Né? O versículo de Mateus 5,14 fala: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca abaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-la
coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Queridos, nós temos que também ser verdadeiros com o mundo, com os de fora. Existe uma luz na nossa vida que precisa brilhar aonde estivermos. Brilhar com ousadia, brilhar com coragem, com intrepidez, na preservação da verdade. A verdade de Cristo é revelada em nossas vidas. A gente vai falar isso à tarde, queridos, no próximo Armadura.